O capítulo começa em um pequeno vilarejo nas montanhas, e o pessoal, preocupado, se pergunta se não vão voltar mais cedo para casa, já que as coisas não estavam boas ultimamente. Enquanto isso, uma grande cobra negra aparece pensando que caçar humanos era arriscado demais, então roubar galinhas era mais seguro. Com o estômago roncando, ele percebeu que estava com fome novamente, o que o faz pensar que galinhas e patos não estão mais saciando sua fome. Além disso, ficou mais difícil roubá-los recentemente. Rastejando de maneira despreocupada, ele se lembra que, na vila do clã Shen, havia muitas pessoas ricas, então era bom dar uma olhada para tentar encontrar alguns porquinhos para encher o bucho. Do lado de fora, um aldeão fala para os outros trancarem as portas e acenderem incensos para que a velha serpente negra não entre em suas casas. Outro comenta que, há alguns dias, surgiu o rumor de que 2 pessoas mais foram devoradas pela serpente negra. E um terceiro reclama que nos últimos dias, suas galinhas e patos parecem ter sumido misteriosamente. Enquanto ouvia os outros, um garoto comenta com o pai que deveriam levar as galinhas para dentro de casa nessa noite. Embora seja um pouco fedorento, ainda é melhor que perder as galinhas, e seu pai concorda. É melhor assim. Indo em direção à sua casa, eles passam por um tipo de templo que parece um pouco detonado, comentando que o lugar estava muito frio. Porém, mal sabiam eles que, enquanto conversavam, estavam sendo observados por algo do lado de dentro do templo. Dentro do templo, podemos ver que o observador era a cobra de antes, que se perguntava se a tal serpente negra de quem eles estavam comentando era ela. Com os olhos atentos, ela pensa que não sabe quantos anos tem, além de pensar que também não é tão assustadora quanto as pessoas dizem. Mas ainda havia verdade no que eles disseram, pois as tais 2 pessoas que comentaram, ela realmente as comeu. Voltando alguns dias atrás, naquele dia um homem corria gritando por sua vida, enquanto alguém o perseguia, chamando de elixir humano, mandando que ele pare e pague com sua vida, pois não tinha como deixá-lo escapar após nutri-lo por tanto tempo com suas ervas medicinais. Desesperado, o homem começa a implorar pela ajuda do deus da montanha. Vendo o humano patético à sua frente, a cobra se lembra que não tinha sua consciência formada na época, e por isso não entendeu nada do que ele disse. Mas, ainda assim, parecia bem doloroso, então ela resolveu acabar com o sofrimento do rapaz. Porém, depois que ela terminou, apareceu outra pessoa. O velho parecia bem irritado e, para não ser injusto, a cobra decidiu reunir os 2 no mesmo lugar. O velho estranho gritava que aquele era seu elixir vivo, nutrido por 10 anos, e tentou atacar a grande cobra negra. Mas no fim das contas, o velho se reuniu com seu precioso elixir. Após aquele estranho acontecimento, algo inusitado ocorreu. A cobra negra despertou sua consciência. Não só isso, ela também formou seu núcleo demoníaco, dando vida à sua própria inteligência espiritual. Desde aquele dia, ela veio aprendendo coisas muito perigosas que ainda não entendia. Acontece que os homens de preto que a perseguiram antes eram intitulados como caçadores de serpente. Resumindo, são monges caçadores de serpentes. A cobra conta que uma vez viu aqueles caras matarem uma grande piton reticulada, o que provava que esses monges podiam ser bem mais perigosos do que aparentavam. Os monges, ou no caso cultivadores, podem continuar fortalecendo seus corpos através da prática de suas artes, indo do estágio de refinamento do Qi, estabelecimento da fundação, formação do núcleo, e, por fim, alcançar o estágio de alma nascente. Lembrando-se dos maus dias, a cobra percebe que só conseguiu fugir deles por pura sorte. Para ela, os humanos eram assustadores, mas os cultivadores conseguiam ser ainda mais. Olhando uma pintura na parede, a cobra pensa que os humanos têm o costume de se dar nomes, e pensa se não deveria ter um também. Ele comenta que gosta da história sobre Xu Xian e que as pessoas do vilarejo a chamam de velha cobra negra. Então, a partir de hoje, ela atenderá pelo nome de Shui. Mais tarde, naquele mesmo dia, somos levados ao vilarejo do clã Shen. Olhando as coisas mais de perto, Shui havia acabado de encontrar sua tão aguardada presa e, de maneira silenciosa, ele se ergue do chão, pensando que esses porquinhos serão o suficiente para encher sua pança. Ele olha em volta e pensa que os humanos já devem estar dormindo a essas horas. Dando a primeira bocada em um dos porcos, ela pensa que não vai precisar se conter.
Mas os porcos não ficam em silêncio e gritam na presença de Shuei, o que deixa a serpente assustada, pois os humanos podem aparecer. Vendo que o porquinho não fechava a boca, ele sabia a maneira perfeita para silenciá-lo. E, assim como eu e você imaginávamos, ele mandou mais um porquinho para dentro da pança. Depois desse belo lanche noturno, Shuei pensa que está satisfeito, olhando para sua barriga estufada. Pensando que ainda faltava muito para os humanos acordarem, ele decide parar e descansar um pouco antes de ir embora. 2 horas mais tarde, podemos ouvir a voz de alguém perguntando a um pirralho como ele ousava cobiçar a mulher do chefe, enquanto outra pessoa preocupada diz para seu irmão parar, pois o garoto já parecia morto. Mas o cara irritado não dá a mínima se o Zé Ninguém estiver morto, pois ele ousou tentar roubar a mulher do jovem mestre Kill. A barulheira acabou acordando Shuei. Rapidamente, ela sobe para a parte de cima do telhado, torcendo para não ser encontrada. Um cara de branco comenta que o garoto não respirava mais, e o outro à sua frente diz que não o liga, então vai apenas deixá-lo ser usado de comida para os porcos. Saindo em seguida, eles comentam que o lugar estava fedendo, enquanto o outro se perguntava se não tinham mais porcos ali antes. Curioso com a situação, Shuei coloca a cabeça para espiar um pouco. Ele percebe que só tinha um humano morto ali e pensa que, pelo que os humanos dizem, pessoas mortas trazem azar, e por isso ela deveria se apressar em sair dali. Mas, para a surpresa de Shuei, e nossa também, o morto, que ia virar comida de porco, de repente abre os olhos. Shuei assiste o cara se levantar e se pergunta se ele estava apenas fingindo estar morto ou se simplesmente voltou à vida. Enquanto isso, o cara meio morto, ali no chão, está resmungando, dizendo que finalmente se apoderou desse corpo e renasceu, percebendo que, por uma estranha coincidência, o dono desse corpo também tinha o mesmo nome que ele, Shen Fan. O renascido Shen Fan percebe que seu corpo era uma porcaria no cultivo, além de que sua noiva foi roubada e seu Dantian foi destruído. Ele diz que, já que esse mortal tomou o corpo desse lixo, vai ajudar a resolver as pendências da vida miserável dele. Mas Shuei estava apenas querendo saber com quem esse maluco estava falando. Enquanto se ajeitava, o mortinho disse que, se não fosse por estar nesse corpo, ele certamente estaria morto. Shuei, torcendo para não ser encontrado, pensa que precisa sair desse lugar o mais rápido que conseguir. Para a surpresa de nosso amigo escamoso, Shen Fan se vira abruptamente em sua direção, percebendo a presença de uma criatura demoníaca em cima do telhado. Shuei já tranca o butico depois de ter sido descoberto e se pergunta se esse cara é mesmo um imortal, pois isso significaria que ele é um cultivador de alto nível. No pior dos casos, ele pode ser um caçador de serpentes igual aos caras de antes. Desesperado, ele pensa no que deveria fazer agora, mas é ignorado por Shen Fan, que apenas diz que ela é uma fera espiritual de baixo nível, que não merece sua atenção. Sentando para a meditação, ele diz que apenas precisa circular sua energia para se curar e afastar a criatura. Ao iniciar sua meditação, um enorme caldeirão se ergue junto com uma densa energia em forma de dragão dourado. Mesmo Shen Fan não esperava que o item supremo da raça demoníaca, o caldeirão do demônio divino, fosse renascer junto com seu sentido divino. E comenta que aquele antigo dragão do vazio calculou mal em suas previsões. Shuei começa a suar frio, pensando que o suposto caçador de serpentes começou a lançar um feitiço contra ele, para tentar matá-lo, pois percebeu que ele tinha comido 2 porcos e por isso, queria puni-lo, mas acho que está longe do que ele está pensando. Quase chorando, Shuei pensa que não podia morrer e se pergunta se deveria devolver os porcos, mas percebe que eles estavam prestes a sair por lugar diferindo do que entraram. O cultivador zumbi então começa a recitar um cântico, onde o céu e a terra são como um tabuleiro de xadrez, e todas as almas como ele acordarão. Nessa vida, ele, Shen Fan certamente dominarão esse mundo. Enquanto ele continuou seu falatório, Shuei pensou que não teria outra escolha e, sem pensar muito, partiu para um bote. Numa bocada só, o zumbizinho já foi direto pro bucho, tendo o mesmo destino que os porcos. Depois de comer o cultivador, ele saiu mais que depressa de dentro do curral dos porcos, pensando que não podia relaxar ainda. Ele rasteja para sair desse lugar, pois não podia se demorar mais. Porém,
Vendo as coisas de um outro ângulo, nosso protagonista genérico zumbizinho estava meio irritado dentro da barriga de Shuei. Ele então pergunta como uma mera besta de rank baixo se atreve a emboscá-lo. Reunindo a energia interna em seu punho, ele diz que deu uma chance à serpente, mas, ao invés de fugir, ela decidiu atacá-lo. Ele usa a técnica de punho Fúria do Oceano sem limites enquanto pergunta se essa serpente estava mesmo cortejando a morte. Vendo as coisas de fora, dava para perceber que esse golpe foi devastador ao ponto de fazer o corpo de Shuei inchar com o impacto. Confuso, ele se perguntava como o cara na sua barriga ainda não tinha morrido e como ainda conseguia lançar tantos feitiços de dentro de sua barriga. Shuei pensa que não havia problema, pois aquilo ainda estava seguro. Porém, nesse exato momento, Shenfan encontra seu núcleo demoníaco. Ao aproximar a mão, Shenfan percebe uma pequena barreira, mas, para ele, isso não passava de arrogância da parte dessa serpente. Shuei percebe que seu salva-vidas se foi, e, sem muita cerimônia, Shenfan pressionou com força o núcleo demoníaco, a ponto de rachá-lo. Após seu núcleo começar a rachar, Shuei começou a sentir os efeitos imediatamente. Com sua barriga cortada e o sangue saindo de sua boca, com dor extrema, ele começa a se contorcer, acertando tudo à sua volta. Já perdendo os sentidos por causa da dor, ele percebe que vai acabar morrendo desse jeito. Sem forças, ele pensa que nem mesmo podia se mover mais e diz que era frustrante, já que ele deu muito duro para conseguir condensar seu núcleo demoníaco. Chorando, ele diz que se soubesse disso, nem mesmo se estivesse prestes a morrer de fome viria para esse lugar. Enquanto isso, do lado de dentro, podemos ver Shenfan rindo enquanto diz que pelo menos poderá comer a carne dessa serpente para reparar seu corpo. Porém, o caldeirão do demônio divino simplesmente apareceu por conta própria. Ele então foi em direção ao que antes era o núcleo demoníaco de Shuei, e em desespero, Shenfan tenta recuperar seu caldeirão, que de alguma maneira não queria obedecê-lo. Aos poucos, o núcleo destruído de Shuei começou a se reconstruir, e Shenfan, sem entender nada, cobria os olhos por causa do brilho cegante que vinha do caldeirão. Depois de totalmente reconstruir o núcleo, Shenfan percebe que o caldeirão absorveu o núcleo para si e agora manifestava a figura de um enorme dragão dourado. Suando frio, Shenfan se perguntava por que seu caldeirão demoníaco divino estava ajudando essa besta, o que o faz se perguntar se essa serpente não era uma criatura demoníaca comum. Pelo olhar do dragão, já dava para saber que as coisas estavam feias para o lado dele. E como esperado, ele é atacado pelo enorme dragão dourado, que o transforma em cinzas em poucos segundos. Enquanto a luta entre o caldeirão e Shenfan acontecia, isso era refletido do lado de fora no corpo de Shuei, que brilhava com a luz do caldeirão. A intensidade da força se espalhou por todo o seu corpo já ferido, o fazendo ficar ainda pior do que já estava, enquanto o impiedoso Shenfan era reduzido a uma pilha de nada pelo ataque fulminante do dragão dourado. Algumas horas mais tarde, o sol já estava nascendo mais uma vez, e podíamos ver o corpo enorme de Shuei, que se desgastou com a intensa energia do caldeirão. Ainda deitado no chão, ele reclamava da dor intensa, pois seu núcleo tinha sido completamente destruído. Mas mal sabia ele que as coisas ainda estavam só começando. No outro dia, já era possível ver um porquinho esperto tentando encher o bucho com o rabo de Shuei. Porém, diferente de como as coisas acabaram na madrugada, o corpo de Shuei estava novinho em folha, o que com certeza não era um bom sinal para esse porquinho guloso, que não entendeu nada quando foi facilmente erguido do chão. Em seguida, vieram os chiados furiosos de Shuei, que manda os porcos não morderem seu rabo. Puto da vida, ele se vira para os porcos em fuga e diz que vai devorar cada um deles por terem mordido seu rabo. Olhando para seu rabo, ele percebe os machucados feitos pelos porcos e os chama de malditos, mas também percebe que, de alguma maneira, ainda estava vivo. Ele se lembra perfeitamente que aquele imortal tinha destruído seu núcleo, o núcleo demoníaco, a base de cultivo de toda besta demoníaca, e se pergunta como fará para cultivar sem isso, percebendo que tudo estava acabado. Mas ele para pensar em algo e se pergunta como está vivo se seu núcleo demoníaco foi destruído. Ele sente algo dentro de si e percebe que esse era o tal caldeirão de que Shenfan estava falando, mas a pergunta era como isso se tornou seu núcleo demoníaco. A única explicação possível é que isso substituiu seu núcleo e,
como consequência, o salvou de uma morte certa. Porém, isso nem era o mais estranho, já que Shuei estava conseguindo ver através de seu próprio corpo, além de também conseguir ver dentro das coisas ao seu redor. Ele então percebe que se trata de uma habilidade dos cultivadores, a percepção divina, e que agora ele também podia usar. Empolgado, ele percebeu que poderia até mesmo ver de olhos fechados. Agora será muito mais fácil caçar comida e evitar os animais perigosos e os humanos, mas não era só isso, havia também uma mudança em seu cérebro. Parecia que um conhecimento estranho havia sido despejado sobre ele, e não demorou muito para perceber que esse era o caminho de cultivo daquele imortal. Com os olhos marejados, ele chega à conclusão de que era isso que estava causando sua dor de cabeça, então era melhor resolver de uma vez. Se enrolando completamente, ele diz que não sabe o que é isso, mas definitivamente pode ajudá-lo a curar seu estado atual, e decide imitar a cultivação de Shen Fan. Com o início de sua meditação, o caldeirão dentro de sua barriga começou a se iluminar. Rapidamente, a energia à volta começou a se mover na direção de Shuei, e em poucos segundos de uso dessa técnica, seu pequeno ferimento no rabo desapareceu. Ele fica feliz da vida ao ver que suas feridas sumiram e percebe que, após alguns minutos, seu corpo estava cheio de ki espiritual. Seu corpo estava tão leve quanto da vez em que comeu ervas espirituais. Ele se enrola todo feliz e pensa que isso deve ser usado principalmente para cultivo, mas a cura que ele recebeu é um bom bônus. Mas algo ainda não deixava seus pensamentos, o fato de seu núcleo demoníaco ter sido destruído, o que faria ser impossível armazenar o ki espiritual, porém parece que o caldeirão realmente assumiu o papel de seu antigo núcleo, algo bem estranho. Porém, ele decide deixar esse pensamento de lado por hora e se mandar dali o mais rápido possível para encontrar um lugar onde possa descansar por uns dias antes de pensar em seu cultivo. Ele pode ficar forte com o tempo, mas não seria uma boa ideia mexer com os humanos no momento. Mas, antes de ir, ele ainda tem umas contas para acertar com esses porquinhos. Após sua primeira iluminação através da pílula humana, novos conhecimentos têm surgido na cabeça de Shuei de tempos em tempos. Após Shen Fan também ser absorvido, isso se intensificou a cada dia. Em uma manhã, alguns dias depois, Shuei finalmente entendeu o que os humanos chamam de sistema de cultivo e percebeu que o sistema de cultivo dos humanos não é diferente do das criaturas demoníacas, além de também ter vários estágios. Os estágios de cultivo das bestas são: estágio espiritual, estágio de estabelecimento, estágio de formação do núcleo e estágio da alma nascente. E nosso amigo Shuei está neste momento no pico do primeiro estágio espiritual, que equivale ao pico do primeiro estágio de refinamento do ki humano. Nos últimos dias, Shuei até sonhou com as bestas de alto nível, que eram capazes de até mesmo dividir os céus e a terra, o que o fez querer ainda mais ser como elas, pois, se quiser viver sua vida tranquilamente, vai precisar ao menos dessa força. Sem mais delongas, ele começa seu cultivo. Ele continuava a repetir o mantra enquanto absorvia a energia dos arredores, e já fazia alguns dias que vinha praticando. Com a prática regular, ele percebeu que isso não só curava suas feridas, mas também podia limpar seus meridianos e fortalecer seu físico, tirando não só as impurezas, como também o fazendo passar por sua primeira troca de pele. Uma semana depois, a evolução finalmente chegou. Com isso, seus chifres começaram a crescer e sua pele se tornou ainda mais dura, o fazendo parecer mais majestoso. Mas o problema aqui era outro. Por algum motivo, ele ficou minúsculo, ficando com apenas 6 centímetros, e ele grita, perguntando se não deveria ficar maior após trocar de pele, pois ele caiu de 33 metros para míseros 6 centímetros. Em seu momento de raiva, um pequeno pardal apareceu pensando que ele fosse uma minhoca, mas nem deu tempo de ver de onde veio a rabada que o amassou no chão. Então Shuei percebe que, embora esteja tão pequeno agora, sua velocidade e poder aumentaram drasticamente, o que também incluía sua flexibilidade. Seu corpo agora podia se esticar bastante, e se der o seu melhor, ele pode até mesmo consumir presas muito maiores do que ele. Agora, ele também tinha certeza de que o caldeirão estava atuando como seu núcleo demoníaco e, assim que tiver ki suficiente dentro dele, será possível avançar para o próximo nível. Mas o consumo de energia para isso é realmente muito alto, e, mesmo que a técnica permita que ele absorva o ki do céu e da terra, não é o suficiente.
Ele pensa que não consegue cultivar sem recursos, e que se quiser continuar cultivando, vai precisar de uma quantidade ainda maior de comida. E então somos levados às plantações, onde havia um enorme javali que Shuei estava salivando para comer. Ele então começa a se esgueirar, pensando que, de acordo com o sistema de cultivo, ele está agora no primeiro estágio, e nem devia ter sua consciência desenvolvida, sendo assim mais fraco que o incrível Shuei. Porém, uma coisa que Shuei não percebeu foi que seu rabo estava à mostra enquanto ele se esgueirava. Enquanto Shuei se aproximava aos poucos, pensando que faria uma bela refeição e que uma simples pedra seria o suficiente para dar cabo do porcão, ele vai se aproximando mais e mais de sua possível vítima, achando que ainda não tinha sido notado e querendo chegar um pouquinho mais perto. Porém, como imaginávamos, ele foi pego em flagrante, tomando um susto e soltando a pedra que estava em sua boca. Lá estava um javali furioso, olhando para ele. Tentando despistar, Shuei pergunta se a melancia estava boa, mas, por mais que fosse um pouco estúpido, o javali não caiu nessa e correu com tudo atrás de Shuei. Enquanto a pequena cobra corria, confusa, ele se perguntava por que aquele javali era tão assustador. Na fuga desesperada, Shuei dá de cara com a parede da qual ele havia descido antes. Sem muitas escolhas, ele decide que não vai mais fugir e opta por ir com tudo. Caso contrário, morreria como um idiota. Em um rápido movimento, ele arremessa as pedras com tudo na direção do javali. Porém, as pedras viajaram numa velocidade assustadora e, inesperadamente, atingiram o javali como se fossem balas de uma arma de fogo. O porcão cai no chão sem vida, enquanto Shuei olha para isso sem entender o que tinha acontecido. Recuperando-se do choque, ele vê que as coisas acabaram rápido demais e se pergunta se era tão forte assim. Porém, ele não estava convencido, já que o javali parecia inteligente, e pensa que ele poderia estar apenas fingindo-se de morto. Como garantia, ele decide jogar mais uma pedra só para ter certeza, fazendo mais uns buracos no porco. Com isso, ele percebe que o javali estava mesmo morto agora e que, por pouco, quase foi morto por aquele bicho. Mas sua desconfiança permanece, e ele decide confirmar mais uma vez, dizendo que vai lidar com isso novamente. Após alguns movimentos e cortes, o porcão estava dividido em 5 partes, como se fosse uma tortuguita. Feliz da vida, Shuei diz que agora pode comer tranquilo e descreve a carne como sendo firme e com um sabor melhor do que o de porcos normais. Mas, enquanto estava comendo, ele parece ter mordido algo que o incomodou. Imediatamente, ele cospe o que quer que estivesse em sua boca, se perguntando o que era. Assim que vê, percebe que era um núcleo demoníaco, o que explica o porquê daquele javali ser diferente dos outros. Mais precisamente, Shuei o chama de porco demoníaco assustador e comenta que um núcleo demoníaco contém uma energia violenta e descontrolada, o que o torna impossível de ser consumido cru, pois caso seja feito, o corpo vai explodir, trazendo uma morte dolorosa. Mas, para aqueles que desejam absorvê-lo, é necessário primeiro processá-lo em uma pílula. Shuei, por outro lado, não faz a mínima ideia de como fazer isso. Ele então pensa que, na natureza, quando os animais devoram suas presas, eles consomem o núcleo junto e percebe que, se isso se aplicasse aos animais, as espécies já estariam extintas a essa altura. Porém, Shuei coça a cabeça e percebe que seu conhecimento vem, em boa parte, dos humanos, o que o faz pensar que o físico dos animais certamente é diferente do dos humanos, o que os torna capazes de comer esse núcleo sem problemas. Sem demora, ele parte para um bote certeiro, dizendo que não vai perder tempo. Mas após sua tentativa de comer o núcleo, ele percebe que seria mais difícil do que imaginava, já que o núcleo parecia bem maior do que o esperado. Mas, com um pouco de insistência, ele conseguiu comer. Após isso, ele sente um calor no corpo todo e percebe que o caldeirão do deus demônio em seu corpo estava absorvendo a energia do núcleo. Os resultados foram mais rápidos do que o esperado, e, rapidamente, Shuei percebeu um aumento em sua força. Logo em seguida, um boom de energia ressoou de seu corpo, indicando um avanço. Agora, Shuei estava no segundo estágio espiritual e, com sua evolução, 2 das escamas em sua cauda se tornaram douradas. Ele vai até uma pedra para testar sua força e, com um simples balanço de sua cauda, destrói parte de uma rocha.
Ele se empolga ao ver que as escamas em sua cauda estavam consideravelmente mais fortes do que o ferro, porém seu momento de felicidade não durou muito, já que ouviu uma gargalhada nos arbustos, fazendo-se perguntar o que estava acontecendo. Ao se virar, Shuei bate de frente com o garoto da vila que vimos no começo da história, algo que o deixa suando frio, pois tudo o que ele não precisava agora era de alguém o atrapalhando a comer. Ainda no campo de melancias, era possível ver uma cena incrível de um garoto pronto para atacar Shuei. Só de olhar para a cara do garoto, Shuei já percebe que esse moleque está tentando matá-lo, o que faz a cobra paranoica se perguntar se esse também é um cultivador. Vendo a figura do garoto vir em sua direção, ele se lembra de Shen Fan. Instantaneamente, Shuei entra em modo de desespero e decide revidar. Assim, com o movimento de sua cauda, ele destrói o forcado do garoto e, em seguida sai a toda velocidade, pensando que é melhor sair rápido antes que mais deles apareçam. Por um momento, Carlito não entendeu o que acabou de acontecer, mas em seguida deu risada da situação. Como toda boa criança, ele foi correndo contar ao seu pai que a velha cobra negra tinha matado o porco demoníaco que matou sua mãe, mas ela ficou com medo dele e fugiu. Porém, o pai apenas manda o garoto ir dormir de uma vez. Voltando a Shuei, ele já estava a uma longa distância da plantação e, pelo visto, parecia apenas um alarme falso. Ele pensa que isso é estranho, se perguntando se aquele não era apenas uma criança comum da vila. Desapontado consigo mesmo, ele se chama de idiota por ter medo de crianças, mas releva tudo isso, pois em breve será uma besta primordial. Alguns minutos depois, ele finalmente chega ao templo do deus da montanha e decide entrar e rezar como os humanos para tentar ficar um pouco em paz, já que ele conseguiu despertar sua inteligência ali. Então, esse lugar deve lhe trazer alguma sorte. Já dentro do templo, Shuei diz que ter demônios interiores é um tabu na cultivação, e, para superar seus demônios internos, você deve ser sincero. Mas, enquanto se prepara, ele sente um cheiro bom no ar e, na mesa à frente da estátua, estavam várias oferendas de ótima aparência. Sem se conter, Shuei começa a comer sem se segurar e diz que o deus da montanha não iria querer desperdiçar tudo isso. E, se ir ajudar o deus da montanha com isso antes de rezar, vai soar ainda mais sincero. Depois de encher a pança, ele se prepara e começa a rezar para o querido deus da montanha, pedindo que o ajude a superar seus demônios internos, que o abençoe em sua cultivação, e pedindo também para se tornar mais forte e continuar vivo. Mas, como sempre acontece, ele é interrompido mais uma vez, quando alguém entra no templo com uma risada estranha, perguntando onde a mocinha pensava que estava indo. Shuei se esconde e pensa que, novamente, os humanos apareceram para incomodar. O cara da risada estranha pede para seus lacaios ficarem lá fora porque ele vai se divertir um pouco lá dentro. E Shuei acha essa mulher muito burra por entrar em um lugar sozinha do qual não pode sair. Usando sua visão melhorada, ele vê que o templo tem apenas uma entrada e que não há a menor chance de sair dali sem ser descoberto. Ainda assim, ele decide assistir ao desfecho desses humanos por enquanto. O gordinho chama a senhorita, dizendo que nenhuma mulher o recusou antes, mas a mulher manda ele não se aproximar. Irritado, o gordo avisa que pode transformar a vida dela no inferno se ela continuar o recusando. A mulher, em desespero, diz que, mesmo se não puder matá-lo, ela vai dar um fim à própria vida para que ele não possa tirar nada dela. Shuei percebe algo. Ele vê que aquele gordo era o jovem mestre Kyu, o cara que mandou o Shen Fan jogar no time do Vasco. Como sempre, Shuei já pensa errado sobre as coisas, achando que esse gordo era muito forte por ter batido em Shen Fan até quase matá-lo. Mas Shuei percebe algo estranho e se pergunta se esse gordo está no cio, comentando que os humanos são estranhos por estarem no cio o tempo todo, diferente dos animais e bestas que entram no cio apenas na primavera. Shuei não consegue entender o que naquele corpo frágil atraiu o gorducho, pois, com um corpo daqueles, essa mulher não duraria nem um dia na montanha. O gorducho pergunta como a mulher se atrevia a ameaçá-lo e fala que vai usá-lo o quanto quiser e, só depois, vai matá-la. Shuei percebe que o gordo pode até ser forte, mas, em comparação, seu cérebro é do tamanho de uma noz. A mulher culpa o gordo por forçá-la a se separar do seu noivo, Shen Fan, e como se não fosse suficiente, agora estava tentando assediá-la. Ela diz que nunca vai perdoá-lo pelo que fez.
Enquanto comia despreocupadamente, Shuei não entende por que o gordo a mataria se não é para comê-la, e pede ao deus da montanha que o mande embora de uma vez para que ele possa dormir. Porém, a estátua se quebra nesse exato momento. Shuei vê a mão da estátua caindo, como se fosse uma resposta do deus da montanha. A mão cai no chão e se estilhaça, chamando a atenção do gorducho e da linda moça, que parece ter sido desenhada para outro gênero de história. O gordo já pensa que pode ter alguém ali dentro com eles, e a moça pensa que era o deus da montanha. O gordo aponta a faca, perguntando quem estava ali, e a mulher idiota já pensa que o deus da montanha havia se manifestado. A moça se ajoelha na frente da estátua, implorando por ajuda nesse momento difícil, mas quem ela encontra é o assustado Shuei, que percebe que as coisas ficaram feias para o seu lado. A mulher corre com a cara distorcida, gritando que havia um demônio no templo, e o gordo puxa sua faca novamente. No fim, uma coisa leva a outra e o gorducho enfia a faca no bucho da coitada. O gordo fica furioso ao ver que acabou de mandar sua diversão para o outro mundo e amaldiçoa o maldito que atrapalhou sua diversão noturna. Seus capangas entram para ver o motivo da gritaria. O cara mais apressado pergunta se seu chefe tinha terminado tão rápido assim, mas o gordo se defende, dizendo que não é um tiro rápido, e avisa que há uma besta demoníaca se escondendo no templo. O gordo manda a criatura sair de trás da estátua do deus da montanha, dizendo que é um discípulo externo da seita dos caçadores de cobras, e fala que a criatura estava com azar naquela noite. Shuei treme na base ao ouvir o nome da seita dos caçadores de cobras. Sem paciência, o gorducho manda os caras irem atrás da besta que não quer se mostrar, e os homens apenas concordam. O gordo avisa que a criatura estava próxima da estátua do deus da montanha, e é por lá que devem procurar primeiro. Depois de ouvir isso, Shuei soa frio ao ver os humanos se aproximando, mas, ao invés de esperar pela morte de forma covarde, ele decide se arriscar e lutar. Eles veem que o inimigo é uma cobra demoníaca, mas o gordo fala que não precisam ter medo, já que essa cobra nem tem 2 metros de comprimento, e diz que vai matar essa coisa com um golpe depois de reunir sua energia interna. Ele afirma que, se conseguirem, poderá entrar para os aprendizes internos da seita dos caçadores de cobras. O gordo então usa os caras como buchas de canhão para distrair a cobra, enquanto ele usa a palma que divide espaços da seita dos caçadores de cobras. Os lacaios partem para um ataque desesperado, e o gordo diz que vai recompensá-los depois que isso acabar. Enquanto isso, Shuei pensa que o mais forte entre eles deve ser o gordo Kyo, e reflete que, antes do gordão reunir energia, ele terá que lidar com esses lacaios, pois só assim sobreviverá a isso. Porém, ele não contava com uma coisa que estava acontecendo. Com um único movimento de sua cauda, ele consegue arrancar as cabeças dos capangas idiotas, e percebe o quão fraco ele é. À sua frente está o gorducho, se cagando de medo, já que seus aliados morreram em um instante. Vendo Shuei como um verdadeiro monstro, ele se pergunta o que diabos deveria fazer. O gordo medroso começa a correr, dizendo que a cobra não perde por esperar, pois a seita dos caçadores de cobras não deixariam as coisas assim. Shuei se pergunta por que ele está correndo em vez de reunir energia. O gordo, em fuga, diz que seu mestre virá para transformar Shuei em uma pílula. Shuei decide que não pode deixá-lo ir embora. Ele então dá um ataque com sua cauda e amassa a cabeça do gorducho. Depois de um tempo, Shuei reúne os corpos e suspira, pensando que foi sorte o gordo ter decidido fugir, e que sobreviveu dessa vez por sorte novamente. Parando para pensar, ele percebe que os problemas de agora podem ser consequência de ter comido as oferendas do deus da montanha, pois certamente enfureceu o deus. Mais que depressa, ele pensa em se redimir e amontou os corpos das pessoas no altar para substituir as oferendas. Numa tentativa de se redimir, ele pede desculpas ao deus da montanha, dizendo que vai deixar esses humanos para substituir as coisas que comeu, e pensa que assim o deus não deve mais ficar bravo. Shuei então deduz que isso deve ter sido uma mensagem do deus da montanha, dizendo que ele tem que investir em sua cultivação, ou então vai ter que continuar se escondendo pelo resto da vida. Mais uma vez interpretando do seu próprio jeito, ele agradece ao deus da montanha. Saindo, Shuei diz que vai se dedicar à sua cultivação, voltando para a montanha para continuar seu treinamento, e levando as oferendas que ele mesmo tinha deixado para o deus da montanha.
Enquanto o deus da montanha observa tudo isso incrédulo por ter sido roubado 2 vezes na mesma noite. Uma semana depois, somos levados a uma caverna nas montanhas isoladas. Shuei percebe que, nessa última semana, ele só cultivou, porém ainda precisava de muito para avançar ao próximo nível. Além disso, as pequenas bestas que ele vem comendo não servem nem para tampar o buraco do dente, não contribuindo em nada para sua cultivação. Ele pensa que outro javali demoníaco nessas horas seria uma maravilha. Mais tarde, no mesmo dia, podemos ver uma armadilha simples, por onde passam alguns pombos. Nas moitas, escondido, estava Shuei, que se perguntava por que nenhuma presa boa havia aparecido ainda. Ele comenta sobre um ditado que diz que não devemos esperar que nada caia do céu, e certamente isso também se aplica aos porcos. Pois já fazia uma semana sem sinal deles. Ele reclama que, além de não conseguir encher sua barriga, nem vai poder praticar. Cogita então uma ideia estranha, já que porcos comem melancias, e ele come porcos. Então não haveria nenhum problema em comer a melancia. Mas ele ouve um barulho mais abaixo e vê o garoto de antes e seu pai conversando sobre terem pego muitos peixes, graças ao aumento da água no rio. Vendo eles indo para uma casa, Shuei percebe que esse campo de melancias deve ser deles. Carlito, meio cansado, coloca o pesado cesto de peixes no chão e percebe algo no topo do morro. Shuei se assusta, já que o Carlito o viu de tão longe assim, e, por descuido, espirra ao se esconder na grama. Em seguida, o garoto vem a toda velocidade na direção de Shuei, enquanto o velhote questiona onde ele está indo. Ao ver que o garoto o estava procurando, Shuei se apressa a se esconder no topo de uma árvore. Carlito então deixa o cesto à frente da árvore onde Shuei estava escondido, mas nosso amigo escamoso não entende o sentido disso. Não é só isso, o garoto simplesmente deixou o cesto para trás e foi embora. No caminho de volta, ele grita, dizendo que aquilo era um agradecimento à velha cobra negra pelo que ela fez, e que ela pode se servir à vontade. Controlado pela fome, Shuei desce da árvore olhando para o cesto. Ele percebe que são muitos peixes e se pergunta se pode mesmo comer tudo. Mas, desconfiado como sempre, ele se pergunta se não estariam envenenados, pois não poderia ser enganado por humanos de novo. Mas no fim ele acaba não resistindo. Ele come um peixe rapidamente e percebe que não havia nada de estranho neles. Nesse caso, ele decide comer mais um, porém acaba comendo tudo dentro do cesto. Enquanto isso, Carlito voltava para casa, pensando que a cobra negra realmente gostava de peixes. Porém, ele é interrompido em seus pensamentos por um estranho. O garoto, sem entender nada, pergunta quem era o estranho à sua frente. Mas o homem encapuzado apenas pede um pouco de tempo para fazer uma rápida pergunta ao garoto. Ele pergunta se o garoto não tinha visto uma cobra negra por ali recentemente. Só de olhar para essa cena, já dá para saber que eles são os tais caçadores de serpente. Salve galera, passando aqui no fim do vídeo para agradecer a todos que assistiram até aqui, e agradecer vocês por esse ano incrível que vocês me acompanharam. Para comemorar os 1 ano de canal teremos um vídeo insano de grande saindo esse sábado. Além de que estarei fazendo live lá na roxinha para jogar com vocês, então se tiverem interesse é só entrar no link do Discord aqui na descrição. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.